Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Paz para você. Paz para sua casa, para tudo ao seu redor. Hoje, o nosso devocional está em Gênesis 16, no versículo 11 e 12. Gênesis 16, versículo 11 e 12. Vai com Deus. Bom dia, Dejane. Seja bem-vinda. Paz para você. Hoje o nosso devocional está em Gênesis 16, versículo 11 e 12. Ainda são palavras, é uma reflexão ainda sobre as palavras que o anjo disse a Agar quando ela fugiu de casa. Bom dia. Então, bora lá, né? Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como o jumento selvagem, sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. E ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Ele não tinha nenhum irmão, né? Até então. Que era o primeiro filho de Abrão. Mas então, confirmando aí, teria outro, né? Vamos lá então para a reflexão. Abrão estava em Canaã, de volta da sua incursão ao Egito, já havia 10 anos. Bom dia, Lindevânia, seja bem-vinda. Paz para você. Abrão estava em Canaã, de volta da sua incursão ao Egito, já havia 10 anos, e as possibilidades do cumprimento da promessa feita a ele em Harã parecia cada vez mais remota. Sarai estava 10 anos mais velha e, pela lógica humana, o impasse não tinha solução. Havia, contudo, uma saída legal, pois o costume deles contemplava a possibilidade de Sarai ter um filho por meio de uma outra mulher, e Abrão concordou com esse arranjo. A gente, como Dorivan fez o curso de Direito, ele falando sobre o Código de Hammurabi, que é acho que é o primeiro código de leis que existiu há muito tempo atrás. Nesse código dava essa possibilidade, né, de o homem deixar filhos, acho que principalmente homens, para garantir a descendência, né? Oi, Jussara, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Então, era uma saída legal, né? Era uma saída legal. Quando Sarai viu Agar grávida, o ciúme tomou conta do coração da senhora estéril, e a tensão entre as duas grávidas ficou tão grande que aquela suposta saída para o problema tornou-se insustentável. Então aqui esse senso de maternidade é muito particular mesmo, né? Só quem tem filho é que entende essa conexão tão profunda com o ato de ser mãe. E dificilmente é a gente entender como é que tem mulher que não quer ter filho, né? Às vezes ocorre de
quando ainda está em tempo, ela não querer, né? Tá nova, aí tem possibilidade de ter filho, não tem nenhum problema de esterilidade, não tem nenhum problema que impeça a gravidez e vai aí sem querer ter filhos. Às vezes pode acontecer de que quando já está no final da vida, digamos assim, quando já não tem mais chances, às vezes se arrepende, né? E tem aquelas que acaba pegando filhos para criar, né? Adotando, fazendo a adoção de filhos. Há aquelas que querem tanto e não pode, e tem as que podem, mas não quer. Mas aqui quando o Sarai viu que Agar estava grávida e estava grávida no lugar dela por ideia dela, né? Por sugestão dela, o ciúme tomou conta do coração de Sara. Sara ficou com ciúmes e aqui diz que a saída para o problema agora tornou um outro problema. As palavras que lemos foram uma dura profecia que se cumpriu sobre essas duas descendências. E hoje vemos claramente os efeitos dessa divisão familiar ecoando pelo mundo. Esta divisão familiar, né? Era para todo mundo se ver livre dessa divisão, né? Que a gente vê até hoje. Tudo porque Abraão e Sara não esperaram, né? De um lado, aos judeus, filhos de Isaque, o filho da promessa, por quem Abraão e Sara não esperaram, né? No caso, eles se anteciparam, né? Era para ter esperado o nascimento de Isaque. E por outro lado, há os árabes, filhos de Ismael, os descendentes da escrava. Olha bem as consequências da falta da espera, né? No caso, eles não esperaram e se anteciparam e geraram Ismael. Não esperaram Isaque. Por outro lado, aos filhos árabes, filhos de Ismael, quem eles quiseram, quem eles promoveram, que são os descendentes da escrava. Essa hostilidade profetizada nas Escrituras é muito forte até os nossos dias. E, historicamente, nenhum tratado político, comercial ou social conseguiu colocar um ponto final no conflito. Raquel Silva. Olá, Raquel. Tudo bem? Seja bem-vinda. Paz para você, para sua casa, sua família. Tudo que tiver ao seu redor aí, que esteja na perfeita paz de Cristo. Então, a gente, aqui no finalzinho, ele falando que esse conflito, infelizmente, não vai acabar, né? Às vezes a gente espera que acabe, ora para que acabe, mas ele não vai acabar, porque é uma profecia, foi uma profecia, antiga, é resultado, é consequência de uma falta de espera que não resolve mais não. Então tem problemas que a gente arranja, que a gente cria, que não tem solução não. Pode orar, né? Pode pedir, mas a coisa já foi feita, já errou, não tem problema. Bem-vinda a Raquel. Então aqui o anjo falou: olha, ele será como jumento
Nós aqui, para nossa cultura, jumento é bruto, né? É bravo. E aqui diz que ele seria um jumento selvagem e a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. E no final, para completar, diz: ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. E olha que irmão de sangue assim, pá, do mesmo pai, foi só um. Então, isso significava que ele viveria em conflito com toda a descendência do seu pai. Os filhos de Isaac, os filhos dos filhos de Isaac, e todo mundo daí para frente viveria em hostilidade. E seria uma complicação para sempre. E aqui o autor até falando que nenhum tratado político, comercial ou social conseguiu colocar um ponto final nesse conflito. E não vai conseguir, infelizmente. Bom seria se conseguisse, por causa da confusão, os conflitos que as pessoas hoje sofrem, que não tem culpa, né? A gente gostaria que resolvesse por esta razão. Ambos os povos são filhos do pai da fé, Abraão, que se tornaria Abraão em cumprimento da promessa feita pelo Senhor. Neste dia, por mais que esteja difícil esperar o cumprimento das promessas feitas por Deus, olha que conselho: escolha confiar e não tentar fazer do seu jeito, porque Deus é fiel. O que ele disse que faria, na verdade, já está feito. Pelos planos dele já está feito, né? Apenas resista às tentações de fazer por você mesmo e espere nele, para que você não precise ver as consequências da falta de persistência e resistência na sua vida e na vida de outras pessoas. Por mais que seja legal, né? Porque aqui esse fato tinha previsão legal perante o juiz, tá tudo certinho, né? Tá tudo certinho. Essa possibilidade de ter filhos. Não tinha nenhum problema, não tinha erro nenhum, era uma previsão legal de ter filhos, né? Já que Sara não tinha problema colocar outra no lugar e ter o seu filho. Mas a promessa de Deus era para o filho entre Abraão e Sara. Aparentemente, perante a lei, o filho que Agar geraria seria de Sara. Aparentemente não. Pela lei, Agar não tinha direitos legais sobre o seu filho, o que geraria no seu ventre. Por quê? Porque ela era escrava, era serva de Sarai. Mas não era essa a previsão de Deus. A previsão legal é uma coisa, agora a previsão de Deus é outra. E então, veja as consequências que gerou a falta de espera, né? A falta de perseverança, de persistência. Perante o juiz estava tudo certo, mas dentro dos projetos de Deus não era esta a solução. A solução era esperar. A solução para se ter uma descendência próspera, para se ter uma descendência feliz, uma descendência de sucesso, como era a previsão que Deus tinha aqui para Abraão, que Deus falou: olha, os seus descendentes serão como as estrelas, serão muitos, e vai ser só ouro. Mas é para quem eu tô falando, vai dar certo se for conforme os meus planos, conforme o que eu falei.
Inclusive lá mais na frente, Abraão ainda fala, Deus aparece para Abraão e fala: olha, Abraão, anda na minha presença, ser perfeito, que vai dar tudo certo. Mas Abraão ainda fala: mas como? Se eu ainda não tenho os descendentes? E nisso ele já tinha feito aquele arranjo legal. Olha que o negócio é legal, perante a lei tá tudo certinho. Mas Deus falou: olha, eu vou dar descendentes para ele também, que no caso aí já, quando tá mais na frente, né, já estava perto de Ismael nascer. E então Deus falou para ele: pois é, eu vou dar aí descendentes para Ismael, ele também vai ter descendentes como o pó da terra aí, vai ser muito. Mas a minha aliança, o negócio meu é com o que eu te falei. Então, você arrumou esse problema aí, tá bom, eu vou te ajudar a resolver. Sobre esse problema aí, eu te ajudo também. Mas a minha aliança, o meu pacto, é com Isaac. É com Isaac. Mas, infelizmente, agora, ele vai ficar aí em conflito com os seus irmãos. Poderia ter ficado melhor, né? Sem conflito. Mas, já que aconteceu, fazer o que, né? Enfrentar, inclusive o título diz as consequências espirituais. Então, foi um ato físico que gerou resultado físico, mas que trouxe interferências espirituais. Até hoje esse povo vive em conflito, em guerra. E aí, olha o problema. Mas há um conselho para nós hoje: esperar. O conselho é esperar. Por mais que seja o que eu esteja querendo, tenha previsão legal, se não é plano de Deus, vamos deixar para lá. Porque irá trazer sérias consequências e consequências irreversíveis. Porque aqui o anjo disse que ele viveria, era a vida, a vida inteira em hostilidade, que traria conflitos para todo mundo que viesse depois. Pois bem, meus queridos, minhas queridas, que Deus abençoe você, abençoe sua casa, sua família, que haja paz no seu coração para esperar as promessas de Deus, que haja paz no seu coração para não se atrapalhar e fazer coisas que legalmente está aceita, que legalmente está correta, mas aguarde os planos de Deus, porque Ele tem o melhor. Por mais que seja difícil esperar, Abraão e Sara já estavam velhos, né? Já tinha a idade avançada, aparentemente não seria possível. Quando o anjo falou que Sara ia ter filho, foi motivo de risada, né? Foi motivo de riso. Naquele momento foi riso de ironia, pelo que parece, mas no final o nome dele era riso, porque concretizou aquilo que Deus tinha falado, né? Então, que haja paz nos nossos corações para aguardar o cumprimento das promessas de Deus e a gente não tentar resolver as coisas do nosso jeito, porque do jeito de Deus é melhor. Amém? Tenha paz com você e com todos. Paz com você e com todos, tá bom? Que Deus abençoe, um dia excelente. Todos os dias, às 7 horas da manhã, 7 em ponto, eu estou aqui compartilhando com você o meu devocional. Se você está vendo pelo YouTube, o Instagram é prof.jaque2022 e que Deus abençoe você. Você que está aqui, se inscreve lá no canal, porque eu termino aqui e passo lá para o canal. Lá no canal também, no canal do YouTube, tem alguns outros conteúdos que você coloca lá na playlist, de um passa para outro, de um devocional passa para outro, e você vai ouvindo, vai arrumando a casa, vai lavando a louça e vai ouvindo os devocionais. Esse devocional é maravilhoso, só palavra de Deus. A gente fica ouvindo palavra de tanta gente
e às vezes esquece de ouvir a palavra de Deus. E aqui esse devocional fala só das palavras de Deus. Se inscreve lá no canal, ativa o sininho. Toda vez que eu colocar um vídeo novo, aí você assiste também. Mas para fazer o devocional eu faço de manhã aqui ao vivo no prof.jac 2022 e depois eu mando lá para o YouTube. Se você foi abençoada, se você foi abençoado, edificado com essa palavra, seja canal de bênção na vida de outro. Talvez alguém esteja precisando ouvir isso. Essa mensagem de, por mais que seja legalmente, se não faz parte do plano de Deus, deixa para lá, tá bom? E caminha essa mensagem para ele, para ele ou para ela. E você vai ser instrumento de bênção, ok? Agradeça a Deus e seja uma bênção. Encaminhe essa mensagem para outros, tá bom? Que Deus abençoe você e sua casa. Dia incrível para você. Tchau, tchau.